A morte de Cazuza, em 7 de julho de 1990, marcou profundamente a música brasileira e deixou um vazio difícil de preencher. Para muitos, foi a despedida de um poeta rebelde. Para outros, o fim precoce de um artista que viveu cada minuto com intensidade. Mas por trás das músicas, dos palcos e da atitude provocadora, havia um homem que enfrentou uma das batalhas mais dolorosas de sua vida: o avanço implacável da AIDS num período em que a doença ainda carregava preconceitos, desinformação e medo. Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza, sempre foi visto como alguém maior do que a vida. Filho do produtor musical João Araújo e da filantropa Lucinha Araújo, cresceu circulando nos bastidores da música, observando ídolos, vivendo entre estúdios e absorvendo tudo o que via. Desde cedo, mostrava sensibilidade artística e uma personalidade inquieta. Era intenso, espontâneo, exagerado, como ele próprio gostava de dizer. A fase com o Barão Vermelho o colocou em evidência. Suas letras falavam de amor, de dor, de desilusão e de liberdade. Ele cantava como quem rasgava a própria alma, e o público sentia isso. Depois da carreira solo, essa força só aumentou. Cazuza se firmou como um dos grandes poetas do rock nacional. Mas, a partir do final da década de 1980, sua saúde começou a mudar. Ele sentia febres constantes, fraqueza, infecções repetidas. Depois de muitos exames, veio o diagnóstico que mudaria tudo. Cazuza era soropositivo. Naquele tempo, a AIDS não tinha tratamentos eficazes, e o preconceito era enorme. Revelar-se publicamente era um ato de coragem, e ele fez isso de forma frontal, sem tentar esconder, sem evitar o olhar do mundo. Transformou sua dor em bandeira, e sua fragilidade em força. Com o avanço da doença, seus últimos anos foram marcados por internações frequentes, longos períodos de tratamento e uma perda evidente de peso e energia. Ainda assim, Cazuza continuava compondo, escrevendo poemas, gravando músicas e demonstrando uma coragem admirável. Sua aparência frágil contrastava com sua mente afiada e seu desejo de viver. Em busca de alternativas, Cazuza chegou a viajar para Boston, nos Estados Unidos, onde tentou tratamentos experimentais. Mas os médicos foram claros: a doença estava em estágio avançado demais. Ele voltou ao Brasil debilitado, porém consciente do que estava enfrentando. Mesmo muito magro e já sem forças, continuava fazendo planos, conversando sobre projetos e mostrando que, dentro dele, ainda havia fogo. A partir dos primeiros meses de 1990, seu estado piorou rapidamente. As infecções oportunistas se tornaram constantes, e o corpo já não resistia como antes. No apartamento da família, em Ipanema, Cazuza passava grande parte do tempo cercado pelos pais, amigos próximos e alguns poucos profissionais de saúde. Era um ambiente de silêncio, amor e despedida, no qual cada dia parecia uma batalha completamente nova. Na madrugada do dia 7 de julho de 1990, o quadro clínico de Cazuza agravou-se de forma irreversível. Ele apresentou um choque séptico, uma infecção generalizada que seu organismo já fraco não conseguiu combater. Ao amanhecer, Cazuza faleceu aos 32 anos, encerrando uma trajetória curta, mas explosiva, marcada por honestidade, intensidade e poesia. Após a morte de Cazuza, o Brasil mergulhou em um misto de tristeza, reflexão e entendimento tardio sobre o tamanho do artista que havia perdido. Era como se, somente naquele momento, muitos percebessem o quanto ele havia marcado uma geração inteira, e como sua ausência deixaria um silêncio difícil de preencher. Nos dias que seguiram ao falecimento, emissoras de TV, rádios e jornais dedicaram extensos tributos ao cantor. Sua história foi revisitada, suas letras foram interpretadas novamente, e sua figura passou a ganhar contornos quase míticos. Pessoas que antes viam apenas o artista rebelde passaram a enxergar também o ser humano por trás das músicas. Vulnerável, sensível, profundo e corajoso bastante para expor suas próprias dores ao mundo. No Rio de Janeiro, amigos próximos organizaram encontros para celebrar sua vida. Eram reuniões marcadas por lembranças, risos, saudade e certa incredulidade. Apesar de saberem que ele estava muito doente, a sensação entre muitos era de que Cazuza sempre encontraria uma forma de seguir adiante, de desafiar o destino, de viver à beira do abismo, como gostava de dizer. Sua partida trouxe um choque emocional até para aqueles que acompanharam de perto seus últimos meses. Mas o impacto da morte de Cazuza não ficou restrito ao mundo da música. Ela abriu espaço para um debate mais profundo sobre HIV e AIDS no Brasil. Até então, o tema era cercado de preconceitos, estigmas e desinformação. A forma como Cazuza encarou sua condição, sem esconder, sem se envergonhar, acabou se tornando um marco na luta contra o estigma. A imagem de um artista famoso,
Talentoso e querido, enfrentando publicamente a doença, trouxe visibilidade para milhares de pessoas que viviam a mesma realidade. A fundação criada por sua mãe, a Sociedade Viva Cazuza, tornou-se um símbolo dessa nova fase. Lucinha Araújo transformou a dor pessoal em trabalho humanitário. A instituição passou a acolher crianças soropositivas, muitas delas abandonadas pelas próprias famílias, e ajudava também jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. O projeto cresceu, ganhou reconhecimento e se transformou naquilo que muitos consideram o maior legado social deixado por Cazuza. Enquanto isso, sua obra ganhava nova força. Músicas que antes eram apenas sucessos radiofônicos passaram a ser lidas com outro olhar. Letras como O Tempo Não Para, Codinome Beija-Flor e tantas outras começaram a carregar uma sensação quase profética, como se o poeta soubesse que seu tempo seria curto e, por isso mesmo, precisasse dizer tudo com urgência. Nos anos seguintes, a figura de Cazuza se transformou em inspiração para livros, peças de teatro, documentários e filmes. Sua vida intensa, seu comportamento contraditório, sua franqueza e sua poesia aberta renderam inúmeras biografias e adaptações. Muitos artistas também regravaram suas músicas, levando sua voz a públicos que nem eram nascidos quando ele morreu. Além disso, sua influência ultrapassou a música. Poetas, escritores, jornalistas e até professores passaram a citar sua obra como exemplo de expressão autêntica. Seu jeito direto de falar da vida, do amor e dos próprios conflitos emocionais fez dele uma referência cultural permanente. Era como se sua sinceridade tivesse atravessado décadas e ainda fosse atual. Com o passar do tempo, a imagem de Cazuza começou a ganhar um significado ainda mais profundo. Ele se tornou símbolo de resistência artística. Num país de desigualdades e desafios, sua atitude provocadora, sua liberdade e seu enfrentamento à própria fragilidade inspiraram gerações inteiras a viver com mais autenticidade. Isso foi particularmente forte entre jovens artistas, que o viam como alguém que nunca se rendeu ao medo do julgamento. A influência de Cazuza também se espalhou para além da música urbana. Em escolas de arte e cursos de composição, muitas de suas letras são analisadas pela profundidade poética e pelo estilo cru, visceral e honesto. Professores destacam como ele conseguia transformar sentimentos complexos em versos simples e impactantes, algo raro mesmo entre grandes poetas. E assim, ano após ano, Cazuza permanece vivo na cultura brasileira. Seu nome continua sendo mencionado em debates sobre liberdade de expressão, sexualidade, saúde pública e direitos humanos. Sua trajetória virou exemplo de coragem artística e pessoal, uma lembrança constante de que a vida pode ser intensa, verdadeira e, ao mesmo tempo, cheia de vulnerabilidades. No fim, a segunda parte da história de Cazuza, aquela que começou após sua morte, mostra que alguns artistas não desaparecem quando partem. Eles se transformam, crescem, ganham outro tipo de permanência. E, para muitos, Cazuza se tornou exatamente isso, uma presença eterna, um poeta que não envelheceu e cuja voz continua ecoando em cada geração que o redescobre. Curta o vídeo para ajudar o canal. Inscreva-se e ative o sino para mais conteúdos históricos.